Olá, eu me chamo Fernando Augusto e certa vez eu escrevi. Antes disso, a câmera está aqui, essa câmera frontal, mudei um pouco aqui o layout por problemas técnicos, não consegui filmar do jeito que estava antes, mas continuo aqui sentado no sofá, o copo d'água está aqui, o computador está aqui do lado e acredito que a conversa vai ser parecida, né? Espero que cumpra o papel, né, que é levar o conteúdo. Estou fazendo dessa forma porque o objetivo central desse canal é fazer com que a troca de experiência aconteça, né? Então, vamos lá. Certa vez, lá em 2010, eu acredito, eu acabei escrevendo uma frase que retratava muito daquilo que eu vivia, né, que eu vivo, mas que eu vivia muito naquela época. Que a frase era a seguinte: peregrinei cego e só, sem perceber que outros caminhavam ao meu lado. E depois de um tempo, logo ali na frente, em 2012, eu acabei peregrinando mesmo, né? Eu fiz um mochilão por 2 meses, um mochilão na América do Sul. Fui pela Bolívia, pelo Peru, pelo Chile, Argentina e voltei aqui para o Brasil. Nesse mochilão eu chamei de viagem espiritual, né? E foi mesmo. Eu tive experiências maravilhosas. Levei meu violão, toquei minha música para pessoas que nem a língua falavam, talvez por isso gostaram, né? Isso, a troca foi boa, mas nesse lugar eu também acabei escrevendo algo que eu gostaria que fosse o alvo da nossa reflexão de hoje. Ela fala assim, é uma música, né? Ela fala assim: caminhei e pisei errado, e cheguei até aqui. Muitas pedras, poucos pastos, mas cheguei inteiro aqui. Não estou limpo nem remido, remido no sentido de libertado, de perdoado. Não estou limpo nem remido, apenas me sinto melhor, pois junto às marcas no caminho se soma um pouco de nós. E aí a frase mais polêmica, né? Porque as pessoas são a melhor parte do caminho. E eu acredito mesmo que as pessoas são a melhor parte do caminho. Não sou eu, né? Bom, aqui ou ali nós nos deparamos com pessoas que nós sentimos, né? Sentimos, fora da nossa linha de razão, que o caminho seria melhor sem essas pessoas. As pessoas não deveriam estar naquele caminho onde nós andamos. Muitas vezes nós somos essas pessoas para outras pessoas. Eu também não quero ampliar a reflexão a tal ponto. Mas, o Cristo, né, deixou 99 no monte, que estavam relativamente seguras, para ir buscar aquela ovelha perdida, né? E se alegrou muito mais por achar aquela ovelha perdida. Então, essas pessoas que não nos agradam, ou nós, quando não agradamos outros, podemos entender, né, de forma misericordiosa, que há espaço para nós como colaboradores da vida de outro, nem que seja para um aprendizado moral. Mas essas pessoas também são responsáveis por nos fornecer afeto, né? E cuidado. E a reflexão dentro desse contexto é: por que nos sentimos só em meio a tantos, né? Porque aqui ou ali, na nossa vida, nós passamos por momentos que olhamos para o lado, às vezes, claro, enxergamos, sabemos que as pessoas estão ali, elas nos oferecem ajuda, e nós não conseguimos perceber pelos sentidos, pelas emoções, aquela ajuda. Bom, essas pessoas que eu encontrei no caminho me fizeram entender que eu fui muito cuidado quando fui orientado, por exemplo. E eu conheci mestres maravilhosos, desde professores que tiveram um bom cuidado para comigo, boas informações, boas orientações, até tios, pessoas mais velhas, amigos, todos aqueles que de alguma forma disseram: olha, eu trago essa reflexão principalmente para o âmbito moral, né? Claro, aprendi técnicas
aprendi formas de fazer, de lavar carro, de cortar grama, aprendi muita coisa. Hoje a gente aprende muita coisa também no YouTube, né? Na internet, temos mestres. Bom, não quero me colocar nesse lugar, pelo amor de Deus. Mas temos formas de aprender através de outros que estão por aí. E sim, isso é uma forma de cuidado, porque isso nos coloca num espaço de proteção, num espaço de segurança, porque acabamos absorvendo um conhecimento de outro em benefício nosso, né? É uma forma de cuidado. E uma das pessoas que mais me cuidou, obviamente, foi minha mãe, né? Meu pai veio falecer, eu acredito que eu já tenha falado isso aqui, mas meu pai veio a falecer ali em 1988, eu tinha 9 anos, ficou eu, a mãe e a irmã, uma família bem grande, claro, mas aqui no nosso núcleo familiar ficamos nós, e a minha mãe assumiu essa perspectiva de cuidados, né? E me educou muito bem, dentro das fragilidades daquele momento, dentro da força que ela tinha, dentro depois dos seus acometimentos, né? Ela conseguiu me educar de tal forma a me permitir duas coisas básicas. Uma, que eu tivesse um trilho moral para o qual eu pudesse voltar quando da segunda coisa que ela me deu, que foi a liberdade de experimentar e viver, porque é impossível enclausurar o mundo ser uma cara, não é impossível, né? Mas você não consegue conter a juventude de um outro ser, né? Então eu fui por aí para aprender, e ela me deu essa liberdade e me deu o trilho. Esse trilho era quando eu aplicasse essa liberdade e acabasse cometendo alguns erros, e eu cometi vários, ou erros ou experiências que tivessem uma causa que gerasse um efeito não tão positivo, né? Nesse sentido. E, claro, eu tivesse um trilho para voltar. Por quê? Porque eu sempre sabia quando eu estava errando. Esse é o trilho. Né? Quando a gente não recebe esse tipo de cuidado, quando não cuidam da nossa moral, da nossa moral, nós acabamos perdendo um caminho de volta. Né? Um caminho que nos traz de volta a uma conduta que nos gera frutos positivos. Nós perdemos esse lugar e continuamos gerando autodestruição. Essa orientação espiritual, emocional e social, né, que nos possibilita fazer a descoberta de ter esse caminho de volta. E complementando por isso, essa experiência deve ser respeitada, né, porque essa experiência desse conselho desses mestres são pessoas que viveram. Essa experiência não é uma exaltação à pessoa. Né? Quando eu falei no outro vídeo da experiência, eu estou falando da experiência. A experiência ela tem que ser respeitada, independente de quem seja o portador dessa experiência. O instituto de ter vivido. Eu penso que isso é extremamente positivo para nós. Independente do julgamento, se aquele velho, se aquela velha, se aquela pessoa que já viveu aquilo tudo, ela tem algum tipo de moral para falar, não, claro, esse filtro já é realizado naturalmente, principalmente quando nós somos bem cuidados na hora da nossa orientação. Bom, eu também, complementando esse ponto, fui muito bem cuidado quando fui corrigido, né? Quando a gente é corrigido por aqueles que nos amam, quer dizer que nós somos... que alguém se importa conosco, que alguém nos quer bem. Alguém nos quer bem. E eu fui muito corrigido porque, claro, errei bastante, né? Eu pareço às vezes falando, eu fico me pegando como se fosse tudo negativo, ou eu fosse Sim, eu fui uma pessoa muito difícil. Demorei muito para aprender algumas lições, sabendo que estava errado, mas a força daquele hábito e a pressão emocional que me fazia produzir efeitos negativos era muito grande.
Então, entrando um pouco nessa perspectiva, eu era uma criança bastante revoltada, né? E eu percebo isso hoje, frustrada, né, por não ter aquele amigo que era meu pai, penso isso dessa forma hoje, por ter vivido um trauma emocional grande. Então, dentro dessa frustração, residia uma origem de uma raiva, né, de um cara que hoje eu olho para aqueles vídeos onde às vezes propaganda tal, que a criança ela é mimada, que ela não recebe. Eu era um pouco daquilo, mas não era mimo. Eu não conseguia simplesmente conter aquela raiva, aquela irritação. Mais tarde, quando eu comecei a conter aquela raiva, eu comecei a reprimir e sentir os danos dessa repressão, porque como eu não conseguia colocar para fora, eu começava a acumular toda aquela energia. Porque eu entendia que as pessoas não mereciam aquele tipo de emoção. Eu não merecia, minha mãe não merecia aquela malcriação. Eu fui crescendo dessa forma. E fui me sentindo culpado, e fui sentindo menos nesse eixo dor e prazer, né? A gente, quando tenta suprimir muito a dor, a gente acaba também afetando as nossas sensibilidades para aquilo que é bom, e essa culpa toda foi gerando um pouquinho de punição, porque quem é culpado, ele recebe a sua pena, né? E essa pena é o resultado de ações que nos geram efeitos negativos. E isso foi numa bola de neve, e obviamente que essa pena que eu aplicava em mim mesmo eram erros morais, de transgressões, né? E elas precisavam ser orientadas. Ali residia um cuidado maravilhoso para comigo, que também me trazia para esse lugar que eu estou hoje, né? Um lugar um pouco melhor. Outra forma de cuidado que eu recebi foi com os meus amigos. Eu tive amigos bem insistentes, né? Eu me senti... claro, eu tinha uma visão bem depreciada de mim mesmo, mas eu era um cara mais restrito, eu tinha algumas dificuldades sociais, hoje eu enxergo isso, algumas fobias, e os meus amigos tiveram e estão aqui até hoje, né? Me apoiando, gostando de mim, me amando, e eu sempre me perguntei por que essas pessoas gostam de mim, por que eu sou tão amado, e eu sempre me senti muito amado, me percebi muito amado. Sentir aquilo ali eu não sentia, mas eu me percebi muito amado, me vi muito amado. As pessoas não desistiam de mim. Então isso para mim também foi olhando hoje, né, foi um tipo de cuidado que me suportou. Porque quando a gente começa a caminhar e se sente esse peregrino só, né, saber racionalmente que há alguém ali é um fio de esperança que nos faz transitar de um momento ruim para um momento um pouco melhor. E aí nós vamos quebrando essas rochas que tem em volta do nosso coração e começamos a sentir. Essa é uma espécie de autocuidado. A esperança baseada na lógica exercita, né? Se eu pudesse dar um conselho para aquele que se sente só no momento de conturbação e perturbação da sua vida, tá cuidando de alguém, tá se sentindo esgotado, tá numa situação onde parece que dá muito e recebe nada, saiba, existem pessoas ofertando para você. Você talvez não esteja conseguindo assimilar, talvez não consiga perceber, mas elas estão aí, de uma forma ou de outra a gente é cuidado. Bom, eu tive também profissionais muito competentes, né? Então eu faço terapia há muito tempo. A minha primeira experiência fazendo terapia foi lá em 2008, quando eu terminei um relacionamento. Na verdade, foi antes de terminar um relacionamento. Pouco depois de começar a terapia, acabei terminando. Quando eu estava dirigindo para um trabalho no interior do estado, eu já percebia que existia em mim uma desarmonia
entre o sentir e o tempo. Então, muitas vezes eu voltava de viagem com saudade das pessoas, e algo que para mim é muito emblemático, a saudade, né? A saudade, não chorar em velórios, existe toda uma gama de sintomas, de uma condição que um dia eu vou conversar aqui, que eu tenho, um dia não, vai ser daqui a pouquinho, vou conversar hoje, de sintomas que ficam desalinhados. Então, quando eu comecei a me perceber fora de um processo que eu enxergava nos outros normal, de, por exemplo, vir com muita saudade, querendo abraçar minha mãe, minha namorada à época, e quando eu chegava aqui, a primeira coisa que eu fazia era querer entrar no quarto e ficar o tempo inteiro no quarto, eu entendia que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Porque não é que eu não amasse e não gostasse de estar com aquelas pessoas. Porque até alguns períodos atrás, quando eu estava viajando, dirigindo, feliz no meu carro, eu queria estar com essas pessoas. Então, um dia, viajando, e eu sempre fui de rezar e falar com Deus, e falar, eu sempre fui assim. E eu estava bem angustiado, e eu estava com a mão na direção, me lembro, e perguntei, meu Deus, o que está acontecendo? O que falta agora? Só o que falta é eu ter que fazer terapia. E na hora que eu falei isso, foi como se tivesse numa manhã fria, tu na varanda, você na varanda, e vem alguém e te coloca um cobertor quente. Como se estivesse entrando numa água morna de um chuveiro depois de ter pegado uma chuvarada na rua. Foi isso que eu senti. E quando eu senti, eu falei, é isso? Eu perguntei. Só o que falta agora é eu ter que fazer terapia, meu Deus. E veio essa sensação. E para mim foi muito claro, não, é isso que falta mesmo. Tu tem que fazer terapia. E eu falei, é isso? E me alegrei. E a primeira coisa que eu fiz quando voltei para cá, né, foi buscar uma terapia. E essa terapeuta, ela tem os seus méritos, né, me cuidou muito, mas a psicoterapia em si foi uma aplicação de um cuidado para comigo que não tem expressão, inexprimível. Eu não consigo dizer para vocês o quanto de lucro, o quanto de retorno eu tive em caminhar, peregrinar, conversando comigo mesmo através da orientação de um profissional, porque não é uma conselheira, é alguém que conduz o nosso processo de descoberta. E eu fui aqui ou ali descobrindo, tirando a cobertura de muitas coisas. Um dos livros que ela me sugeriu à época é o Cavaleiro na Armadura. Para aqueles que se sentem um pouco insensíveis, seria um bom livro, talvez uma boa indicação. É um livro curtinho, de 80 páginas, e foi muito importante para mim. Li outros também, acho que era o Código dos Meninos, que falava também da depressão nas crianças, nos homens, que é um pouco diferente a expressão, pelo menos naquela época cultural, né? Na época do livro, e ainda é um pouco, né? Mas a expressão da depressão em crianças meninos era diferente de crianças meninas, né? Enfim, o caminho vivido com cuidado de profissionais, se você precisa de um médico, vá no médico, né? Se você precisa de massagem, vai no massagista, mas a psicoterapia, de fato, é algo que é muito valoroso nesse processo de autocuidado. Bom, e eu tenho como cuidado, desde sempre, Deus e a espiritualidade. Eu não sei porquê, mas eu tenho muita fé. Eu nasci assim. Eu acho que eu nasci assim. Claro, culturalmente eu fui estimulado a frequentar a igreja à época, hoje eu comungo de outra espiritualidade, mas eu acredito. Para mim é fato que a espiritualidade existe, é fato que Deus é. Eu vim evoluindo ou não, mas modificando a minha percepção de Deus, dessa percepção
que nos faz enxergar Deus a partir daquilo que vemos, né? A gente pode sair um pouco daquela imagem daquele senhor de barba, aí alguns trazem essa imagem para aquilo que foi o Cristo, Jesus Cristo, mas eu gosto de pensar, e acho que faz mais sentido, em Deus como essa vontade lógica do universo. Então a lei de Deus nada mais é do que a lógica do universo da qual nós não podemos escapar. E por sorte ou não, essa lei tende a uma conjunção que nós podemos dizer que é o amor, né? Filósofos pré-socráticos já teorizavam sobre isso, né? Uma força de repulsão, que era o ódio, uma força de coesão, que era o amor. Então, esse logos, essa lógica, que lá na Bíblia vai falar que o verbo se fez carne, né? O logos que antes existia. O logos é a lógica, né? A lógica que antes existia acabou se fazendo carne, né? E habitou entre nós. Então, eu tenho isso e me percebo cuidado em vários atos. Eu queria narrar um ato para vocês agora aqui, que aconteceu esse domingo. Domingo, eu acordei disposto a me reencontrar com a natureza. Mas eu tenho tido alguns problemas de convívio social aos finais de semana. Geralmente está cada um para um lado, e às vezes eu fico, já há algum tempo eu sofro com isso, dos meus finais de semana serem vazios. Eu ainda tenho as atividades de cuidado com a mãe aqui no final de semana, né? Dia de semana eu fico mais livre, por causa, tivemos a sorte de conseguir achar uma cuidadora, mas final de semana é comigo. Mas nesse final de semana, domingo, eu estava livre, mas a primeira coisa que eu comecei a pensar, e aí, o que eu vou fazer? Quem que eu vou encontrar? Eu ainda sou o cara que não pega o telefone e diz, ô, bicho, tá fazendo alguma coisa, estou meio sozinho aí. Eu ainda não tenho essa habilidade. Então eu acordei bem cedo, porque eu acordo bem cedo, fiz aqui uns alongamentos, e depois fiz uma prece simples e disse, olha, meu Deus, eu vou me fazer aquilo que eu me propus, que é encontrar com a natureza, porque eu preciso voltar para esse convívio. A gente fica muito nessa loucura desse aglomerado de gente, coisa e trabalho, e eu preciso voltar para a natureza. E com a minha vida social, tu faz aquilo que for o melhor, que eu tenha os encontros necessários para o meu crescimento ou para o crescimento de outro, ou para diversão, ou para prazer, ou para alegria, caso queira. Senão eu vou, pego a minha moto, vou até lá onde eu preciso ir, quero ir, e depois volto. Bom, eu cheguei e acabei deixando a minha moto na frente da casa de um amigo, né? Porque eu ia fazer uma trilha lá para o sul, aqui da ilha. E eu cheguei quieto, não estava disposto a chamar esse meu amigo, mas era um lugar onde eu deixaria a minha moto, que eu pensei que é um lugar seguro, depois eu vou caminhando daqui. Era numa praia. E quando eu deixei a minha moto ali na frente, quieto, eu peguei um cadeado, botei no capacete, e eu, na hora que tirei o capacete, já comecei a escutar um som como se fosse um som de um rádio. E eu olhei para casa, tinha lá uma hóspede, porque a casa dele é um hostel, e escutei esse barulho. Era alguma pessoa falando. E daqui a pouco eu parei para prestar atenção um pouquinho mais. Eu pensei, ué, eu conheço essa voz? Era eu? Ele estava assistindo um vídeo meu. E estava assistindo um vídeo meu numa caixa, tipo uma caixa dessas caixas de Bluetooth que você coloca alto, porque ele estava escutando música antes, aí ele pensou que eu vou escutar o vídeo do Fernando. E sem ele saber que eu estava ali na frente. Então aquele momento, para mim, não tem explicação que não seja o envolvimento da espiritualidade, dos anjos de Deus, cada um chama o que quiser, na intuição desse meu amigo, para que a minha vida social naquele momento tivesse um sentido. E obviamente que eu chamei ele daí, né? Gritei o nome dele e falei, ei, é a minha voz que eu estou escutando aí, espera aí e tal. Eu falei, olha, não, eu vim aqui, aí fui lá, dei um abraço, beleza? Não, eu vim aqui para fazer a trilha.
Ele falou, eu vou contigo. E a gente teve uma conversa maravilhosa sobre isso, que a gente costuma conversar aqui no canal, e que eu costumo conversar com todo mundo, mas não só sobre as coisas de mãe e tal, mas essas coisas mais profundas das nossas emoções e relações, né? Eu gosto muito disso. Então, bom, eu podia ter chegado um período depois, eu podia ter chegado um pouquinho antes, não ter escutado a minha voz, eu só chamei ele porque eu escutei, porque senão eu não chamaria, porque eu não gosto de me sentir incomodando. Ele podia não ter escutado aquilo numa JBL, eu já falei, né? Numa caixinha, que eu acho que era uma JBL de Bluetooth. Poderia ter várias formas, em vários momentos, mas aquilo foi preparado daquela forma. Você pode achar que é uma coincidência, mas o movimento daquilo que é divino, daquilo que é espiritual, faz muito sentido para quem vive, né? Às vezes, para quem não vive, não faz. Então, sim, eu sou muito cuidado há muito tempo pela espiritualidade e sinto isso de uma forma muito clara na minha vida. E respondendo aquela pergunta, né? Mas por que eu me sinto sozinho? Para mim, essa resposta tem alguns nomes que vêm se consolidando no decorrer dessa caminhada, desse olhar para mim, né? Um deles é depressão. Isso já foi um diagnóstico, né? Hoje eu não sofro desse problema, graças a Deus. É um problema muito difícil. Tristeza, frustração. E um nome tem explicado muita coisa hoje, desde a minha infância. Uma sigla. TDAH. Ah, a doença da moda. Todo mundo tem isso aí hoje. Não, nem todo mundo tem. As pessoas têm, às vezes, uma falta de atenção, uma falta de foco, pela perturbação e pelo excesso de informação que nós temos nos dias de hoje, por uma preguiça intelectual, por vários motivos. Mas o TDAH, ele, resumindo, né? Vou resumir de uma forma muito superficial, porque agora é que eu estou adentrando um pouco mais nesse mundo, né? Eu já tenho esse diagnóstico desde o ano passado, me mediquei durante 2 meses e não quis mais tomar remédio, porque eu não gosto, e voltei a enfrentar esse problema nos dias de hoje, né? Resumindo, e claro, caso alguém entenda muito, perdoe os erros técnicos, né? Mas nós, as pessoas que têm TDAH, eles têm uma baixa produção de um neurotransmissor no cérebro. Esse neurotransmissor, a dopamina, ele é responsável pelo foco, pela concentração aqui no córtex frontal e também pela percepção da recompensa, da sensação de prazer em uma outra parte do cérebro. E isso faz com que nós tenhamos um desequilíbrio em tudo isso, nessa relação de prazer, às vezes não sentir, às vezes na percepção do foco, às vezes há um pulsar de hiperfoco, você fica muito focado, né? E algumas pessoas querem ter o TDAH porque tem, pelo amor de Deus, gente. Entendam que se não há necessidade de se medicarem, não façam, né? Tratem seus problemas e sejam vivam a identidade de quem são, né? Sem precisar importar problemas, porque esse não é o caminho. Então, essas dificuldades que trazem hiperatividade, impulsividade, esse déficit de atenção, que na verdade, para mim, não é uma ausência de foco, mas é um foco em tudo que está acontecendo ao meu redor. Não é um sentido aranha, é barulho entrando pelo meu ouvido, me incomodando, é claridade que é forte demais. Então existe todo um componente de desequilíbrio na percepção do mundo. Então não é à toa a insensibilização para algumas outras coisas, né? Que eu falei um pouquinho ali, e também esse desequilíbrio na percepção do prazer.
Prazer, quando eu falo do prazer das coisas cotidianas, dessas coisas naturais, que é, por exemplo, o prazer de se alimentar, prazer aí talvez mais afetivo de sentar num vento, uma brisa e sentir aquela sensação boa, tomar um café no sol, um dia frio, essas coisas, essas pequenas percepções de prazer, não é exclusividade de quem tem TDAH, tá, gente? Mas essas pequenas, muito pelo contrário. Na verdade, isso é também uma condição social de uma época em que vivemos muito aglomerados. Pessoas que não vivem aglomeradas também sentem isso, mas a aglomeração nos provoca um comportamento autodestrutivo muito grande, uma perda de identidade. É um tema para um outro momento, né? Um livro que eu estou lendo que é bem legal. Mas essa perda de identidade faz com que nós queiramos nos diferenciar, não através da percepção do prazer que nos movimenta lá naquele eixo dor e prazer, através do nosso relaxamento e do fazer sentido fazer o que fazemos, porque sentimos prazer e nos divertimos com aquilo que fazemos, né? Ou divertir é uma palavra forte, mas acabamos buscando essa diferenciação, porque vamos perdendo a identidade dentro desse processo de massa, buscando sucesso, buscando poder, porque o poder nos dá possibilidades de trazer um prazer mais exógeno através de substâncias. Enfim, a discussão é longa, eu não sou entendido nisso, estou começando a adentrar no tema agora, mas fica para reflexão, né? Então, não foi à toa o tamanho da busca por me sensibilizar, né? Por causa desse TDAH. Muitos TDAHs, muitas pessoas que têm TDAH têm propensão a vícios para suprir essa falta de percepção de prazer, então falta alguma coisa. Muitos se viciam, por exemplo, em cocaína, em drogas mais enérgicas para o cérebro. O meu caso, eu bebi bastante. E o que é bem antagônico a algo que eu gosto muito, que é o esporte. Então hoje, e já há algum tempo, o esporte vem me possibilitar, na verdade, a minha vida inteira, né? Esse foi um bom exemplo que meu pai me deixou, que foi o amor pelo esporte. Então, graças hoje, já estou mais velho ao esporte, eu tenho bebido muito pouco. E a bebida hoje já não é mais um problema, né? Ela continua ali como um fantasma. Porque se emocionalmente o desequilíbrio está grande, eu prefiro já não beber. Porque talvez me traga um retorno de confusão mental e de fluxo impulsivo, porque eu não sou compulsivo para a bebida, mas eu sou impulsivo. Acabo gerando uma certa compulsividade, que é beber muito ali naquele momento até acabar. Não, talvez compulsivo também, mas não era de beber todo dia. Não foi à toa toda aquela raiva, não foi à toa deprimir, frustrar, e não foi à toa isso tudo, porque no final das contas eu só queria sentir a vida, né? Se você observou isso tudo que foi conversado aqui, eu espero que de alguma forma tenha ficado agradável conversar sobre isso, né? Sobre esses atores, tem outros, né? Tem outros. Mas sobre isso tudo que nos gera esse cuidado, se você observou isso e viu que aquilo ali você teve essas pessoas na sua vida, então você foi cuidado, né? Então, se há alguma dúvida nisso tudo, entenda que se alguém te amou, alguém te cuidou. E ser cuidado, ter a certeza do cuidado, é ter uma segurança pela nossa experiência de vida, de que se no momento em que nós vivemos e que nós vivemos, nós não sentimos isso, aquilo ali na frente, logo ali na frente, nós temos a esperança de que logo mais seremos cuidados novamente. Apesar de eu ter essa certa desconfiança de que, por mais que você não esteja percebendo, você está sendo cuidado. Que você sinta todo o carinho necessário para te consolar e que o universo, Deus, seus anjos, a espiritualidade amiga te encontrem e te cuide.
te fortaleça na tua missão de viver e de cuidar de outros, para que quando chegar a hora de agradecer, você sinta o cobertor quente do amor sobre você, e seus medos, suas angústias, suas dores, sua solidão e toda tristeza sejam para você apenas marcas no caminho. Sejam as cicatrizes que te lembrem que o passado foi real, que foi o presente que te transformou naquilo que você é hoje, do jeitinho que você é, especial. E que você se sinta grato, grata. E eu agradeço por isso. Era isso. Meu filho, minha filha, se cuida. Bom, caso você tenha entendido pertinente, entendido que as palavras que foram ditas aqui façam algum sentido na sua vida, bom, peço que você pare um segundo, respire e veja se na sua mente aparece alguém que você entende que poderia receber essa mensagem. Compartilha, né? Você pode curtir, compartilhar, comentar aqui, fazer algum tipo de comentário aqui nos comentários, né? Estamos aqui para transformar em uno, em comum, né? Aquilo que faz sintonia em nós. Então é isso. Um abraço, fiquem em paz. Caminhei, andei errado, cheguei até aqui. Muitas pedras, poucos pastos, mas cheguei aqui. Não estou limpo nem remido, apenas me sinto melhor, pois junto às marcas no caminho se espalhou um pouco de nós, um pouco de nós. As pessoas são a melhor parte do caminho, porque as pessoas são a melhor parte do caminho. Se cuide e cuide.